Olá pessoal, tudo bem? A gente está no Maio Amarelo 2025, que tem como tema Desacelere, seu bem maior é a vida. E na data de hoje, aqui na cidade de Maracanã, Ceará, fizemos ação educativa, notificação educativa de alerta, da qual nós abordamos os condutores que estavam cometendo alguma infração de trânsito e foi dado a notificação com o tipo de infração, com a pontuação e com o valor da multa, para que eles possam ter uma reflexão do seu comportamento no trânsito.